É o sonho de toda honradinha da igreja, ou quase todas, né? Vamos generalizar. Encontrar um cara bacana, um cara com grana, um cara formado. E se ele for um advogado formado, então, melhor ainda. Foi exatamente isso que essa senhora, que essa deusa rara encontrou. Só que a oportunidade que ela queria, ele também queria. Então, olha no que deu. Hoje eu vim contar para vocês a história de como eu virei noiva de um bandido. Inclusive nessa foto eu tinha acabado de ser pedida em casamento. Olha só, buquezinho, aliança no dedo, toda felizona e iludida, né? Tudo começou quando eu virei cristã e eu estava à procura de um varão. Quando de repente, Satanás não perde tempo, quando de repente vai aparecer... Satanás não perde tempo. Tadinho dele. O enviado Satanás começou a comentar todas as minhas fotos, me enviar várias mensagens no direct e eu fingi que nem tava vendo. Mas o danado era esperto, conseguiu contato de vários amigos meus e começou a mandar mensagem pra eles. Pede a mulher pra me responder. Aí meus amigos vai mandar print, responde esse menino por favor que não me deixa em paz. Aí beleza, ele falei, o que você quer comigo? Aí ele respondeu assim, você acredita em propósito? Eu falei, sim, eu vivo um. Aí ele falou assim, é porque você é meu propósito, Deus falou comigo. Eu falei, pronto, espírito da loucura. Deixei ele no vácuo por uns tempos, mas eu sou curiosa pra stalkear ele. Aí eu vi lá no perfil dele assim, coçando direito. Eu falei, continuo na parte 2. Eu tinha só 17 aninhos quando eu virei noiva e eu ia casar semana passada. Quando eu fui stalkear ele e vi que ele fazia direito, estava no último período e ele também era cristão e escrevia muito bem. Eu falei, meu Deus, cristão, advogado, poeta. Daí eu fiquei interessada. É tudo que eu queria. E resolvi dar uma moralzinha pra ele, né? Conversa vai, vem conversando por vídeo. Mostrei ele pra minha mãe gostou muito dele. Meus irmãos também gostaram muito dele e eu estava amando. Só que a gente morava muito longe um do outro. Ele morava em outro estado. Daí, como ele é esperto, ele inventou uma desculpa de que ia vir pregar aqui numa cidade perto da minha. Eu fiquei muito empolgada, né? E falei assim, então passa aqui na minha cidade pra gente se conhecer pessoalmente? Aí eu fui contar pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, ele tá vindo aqui pra minha cidade. Deixa ele dormir aqui em casa. É bom que eu não preciso dele pagar hotel. Daí minha mãe deixou ele dormir na minha casa um dia. Gente, aquele homem descendo do carro, meu coração acelerou, ele era lindo, alto, meu Deus. Na mesma noite que ele chegou, ele já tinha combinado tudo com minha mãe e me pediu em namoro no primeiro dia, hein? No primeiro dia pediu em namoro? Olha que linda, sou eu, né? Continuando, na primeira noite que ele foi dormir na minha casa, ele me pediu em namoro e eu aceitei, né? Porque sou muito difícil. Nossa. E nisso eu não tinha pedido permissão aos meus pastores pra nada, eles não sabiam, né? Pedido e um desconhecido. Eu já tinha até comentado com a minha líder espiritual, né? Que eu comecei a conversar com ele, que eu tinha internet e tal. Só que aí não era pra me conversar com ele, ela achava melhor não. Só que aí eu continuei conversando. E quando ela assustou que não, já tava até na minha casa, dormindo, tá namorando comigo ainda. Eu fiz tudo pela emoção e eu pensei, meu Deus, vou deixar eles muito tristes. Aí eu pensei, né, já tá aqui na minha casa, então conta agora de uma vez, vamos saber de qualquer jeito. Como assim? O cara veio pra passar uma noite e acabou morando na casa dela? Olha que inocência, rapaziada. Aí eu fui contar pra eles, aí o que eles disseram? Tudo que começa errado, termina errado. Ou seja, me lasquei logo daí. Lembra que eu falei que ele ia dormir na minha casa porque ele ia pregar em outra cidade? Pois então, ele inventou que o pastor morreu, que não tinha... ele pregar mais. Ele ia ficar na minha casa um dia, ele ficou 1 mês e 14 dias. Muito feliz, rindo à toa, ia realizar um sonho. Continuando, a minha mãe deixou ele dormir na minha casa um dia e acabou que ele ficou 1 mês e 14 dias, né? Em 1 mês e 14 dias aconteceu tanta coisa que às vezes eu nem acredito que aconteceu isso comigo. Bom, ele apresentava ser uma pessoa muito rica, né? Como ele disse, ele já tinha apartamento, ele passou em concurso, trabalhava no Tribunal de Justiça e tava no último período pra ser advogado. Quando ele chegou na minha casa, ele viu que era uma casa bem simples, né? Bem humilde, entendeu? Aí, no outro dia, ele virou pra mim e falou assim, eu achei que você era rica, né? Pela sua... Opa, ambos estavam com interesse, hein? Ele com interesse que ela fosse rica e ela com interesse que ele é um grande advogado. Fotos do Instagram, mas as aparências enganam, né? Mas na época eu postava foto assim, ó, faz cara de rica. E na noite que ele me pediu em namoro, a gente deu o primeiro beijo. E na hora do beijo começou a soltar um monte de foguete, gente, sério. E a gente tava debaixo da janela da minha mãe. Minha mãe sempre dorme escutando música. Aí tava passando aquele hino lá assim, ó, ousado amor de Deus, mas de Deus não tinha nada. Olha que mulher linda ele tinha do lado. Deu mole, né? Como eu disse, pelo que ele falava, ele parecia ser bem rico. Só que eu comecei a perceber uma coisa, ele era rico, mas não tinha dinheiro não, gente. Com ele lá, quando ele foi pra minha casa,
Beleza, né? Diz ele assim que só gostava de comprar em cartão. Só que aí ele diz também, esqueceu o cartão em casa. Poxa, esqueceu o cartão de crédito, cartão de débito, esqueceu tudo na casa dele lá no outro estado. O famoso golpe da carteira. Na casa sem nada, né? Só que ele disse que ia fazer transferência bancária. Aí ele desesperou comprar um monte de coisa pra mim, vários presentinhos. Daí ele começou a fazer surpresa, eu me apaixonando mais. Sempre pagando os presentes com a transferência bancária, né? Daí ele começou a conquistar todo mundo. Apresentei ele pros meus pastores, pra minha líder. Eles começaram a gostar dele também, né? Levei ele pra conhecer minha avó. Viajamos, levei pra conhecer minha avó e meu avô. Primeiro namorado que eu levei pra conhecer eles, né? Aí eu comecei a descobrir algumas mentirinhas. Como eu disse, ele começou a me dar vários presentinhos. Inclusive eu era acordada assim, olha. Segundo dia que ele estava na minha casa, ele fez uma transferência bancária pra minha conta de 3 mil reais. Eu falei, nossa, não precisava. É rico, o homem é rico mesmo. Transferir pra namorada 3 mil reais assim, do nada, é rico. Muito feliz, né? Do nada uma pessoa surge e começa a me dar vários presentinhos e dar dinheiro, 3 mil reais. Nunca tinha ganhado 3 mil reais na minha vida. Tá, né? A gente foi se conhecendo, conversando, né? Eu fui me apaixonando mais. E ele também falava que tava apaixonado, né, gente? Me amava, tadinho. Desde quando eu comecei a conversar com ele, ele mostrava ser uma pessoa muito crente. E pessoalmente também. Ficava lendo a Bíblia. Ele sabe muito de Deus, muito, muito mesmo. As histórias da Bíblia, tudo ele sabe. No quinto dia que ele tava na minha casa, ele falou que ia me dar um iPhone. Ele foi, conversou com o povo e comprou o iPhone, fez a transferência bancária pra eles e mandaram o comprovante. Aí Tudo na base da transferência bancária. Cadê o cartão? Cadê o crédito dele? eu fui lá buscar o iPhone, né? Toda feliz. Ia ganhar um iPhone 10, ganhar o iPhone. E o moço não quis deixar eu levar o iPhone pra casa. Gente, vocês estão me chamando de interesseira. Mas aqui, se aparecer um homem Ah, vá. rico, crente, advogado, vocês vão querer. Eu tava com muita expectativa. Da primeira semana que a gente se conheceu, fizemos até ensaio fotográfico. Que lindos. Continuando, eu fui lá buscar o iPhone e o homem não quis me dar o iPhone porque ele falou que a transferência, o dinheiro não tinha caído. Aí beleza, né? Nem discuti não, fui embora triste. Quando chegou, eu fui perguntar a ele por que o dinheiro não tinha caído. Ele pegou e falou assim que o dinheiro se tornou pra conta dele. E aí eu fiquei sem iPhone. Eu não sou tão sonsa não, tá, gente? Eu comecei a desconfiar de algumas coisas. Sim, você tem cara de mentiroso. Voltando lá no primeiro beijo. Eu era crente, ele era crente. Então a gente decidiu esconder que a gente já tinha Por mim, eu parar o vídeo aqui, chega. beijado. Por quê? Eu queria fazer corte. Corte é o quê? Beijar só depois do casamento. Só que aí eu menti pros meus pastores e falei que eu queria fazer corte. Só que eu já tinha beijado desde o primeiro dia, entendeu? Aí tira. E ele não deixava eu postar foto com ele, nada dele, nem ele postava comigo. Depois de 2 semanas de namoro, levei pra conhecer minha avó. Olha só, viajamos nesse dia e todo mundo lá gostou dele, né? Como sempre, ele conquistando todo mundo por onde ele passava. Ele se apresentou para meus avós como homem rico, né? Como advogado e tal. Ele disse até que queria comprar um apartamento do meu tio, que era 80 mil reais. Minha mãe estava um pouco apertada financeiramente e acabou deixando o aluguel da nossa casa atrasar. Aí ele, como um bom homem, né? Bom homem rico que ele era, falou assim, pode deixar que eu pago o aluguel e ainda pago 2, que o do outro mês já fica pago. Minha mãe falou assim, tá bom. Cara é rico mesmo, hein? Eita! Pode pagar, né? Aí lá vai ele de novo com as transferências bancárias dele, né? Transferiu o valor dos 2 aluguel pra conta do dono da casa. Achamos que o assunto do aluguel tava resolvido, né? Depois É macho. de 2 dias aparece o dono da casa lá batendo no portão, até esmurrando o portão, porque não tinha pago o aluguel e falou assim que o menino que tava depositando dinheiro tava enrolando ele, que o dinheiro não caía na conta e deu uma confusão toda. Eu falei, misericórdia. Vou acelerar um pouco aqui as coisas porque eu já tô cansada, né? Continuando, o dinheiro do aluguel não caiu, o dinheiro que ele me deu, 3 mil reais, também não caiu na minha conta. E Minha filha, isso aí essa é a hora de você meter o pé. Sai fora. Tá esperando mais o que ainda? assim vai, né? As mentiras vai aparecendo, mas ele sempre tinha uma desculpa, ele mentia muito bem, enganava todo mundo, né? Igual boba lá, acreditando. Estelionatário, né, filho? Tá na cara que é estelionatário. 15 dias já que ele tava ficando na minha casa e ele foi me pedir em casamento. Esse dia foi o dia do pedido. Eu estava fazendo um ensaio fotográfico de noiva e do nada ele chegou lá com um buquê, com aliança e tudo. Já tinha combinado com as meninas lá da loja, tudo. Tentei, né? Sou muito difícil. Nesse dia que ele me pediu em casamento, ele falou que eu não ia na escola. Eu estudava ainda, tava no último período, terceiro ano, formei. Ele falou que eu não ia na escola porque ele ia levar pra jantar. Ele falou até no vídeo, né? Inclusive eu vou deixar nos próximos TikTok o vídeo do pedido de casamento pra vocês verem as palavras dele, como ele tava todo apaixonado e como foi tudo lindo. Eu te pediria em casamento todos os dias da minha vida, você sabe disso. Eu não sou muito bom em falar, você sabe disso, eu gosto de demonstrar o quanto eu não gosto. Pera aí, perfil de rico ele não tem, não.
Ele tá sempre com a mesma camisa e sempre com a mesma calça. E de chinelo. Não sei. Bom, eu sou pobre, então eu conheço outro pobre. Perfil de rico, ele não tem. Eu gosto de você. Isso é muito importante pra mim. Eu te pediria em casamento todos os dias. Como eu falo que você é linda todos os dias. E aproveitando que você tá de noiva, eu queria te fazer uma pergunta. Vou dar a resposta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Vanderlei, você não é a menina que eu encontrei na rua, você é fruto das minhas orações. E eu tenho certeza que nós vamos viver momentos bons, ruins, mas eu tenho certeza absoluta que o excelente de Deus está sendo preparado pra gente. E eu queria te fazer uma pergunta. Hoje aqui, vestida de noiva, com um buquê na mão, simples, mas de coração, você aceita casar comigo? Continuando, no dia que ele me pediu um casamento, ele falou que a gente ia jantar, né? Só que quando chegou em casa, ele inventou uma desculpa e falou que não tinha dinheiro porque não tinha como fazer transferência no restaurante. Deus, ainda tá iludida com isso? Meu Deus do céu. Termina com esse cara agora. Aí não fomos jantar. Minha mãe já tava ficando bolada porque já tinha 15 dias ele na minha casa e não tinha ido embora ainda, comendo e bebendo nas custas dela. Ele só comprava lanche às vezes, olha, pelas transferências bancárias. Ele foi conquistando minha mãe a ponto Lanche com golpe, transferência bancária inválida. dela emprestar o cartão dela pra ele. Depois ele ia devolver, fazer uma transferência bancária pra conta dela. Daí ele conseguiu contato com a dona de loja, que era o modelo da loja dela. Ele queria fazer uma surpresa pra mim comprando algumas roupas chiques na loja dela. E essa amiga minha era tão esperta que ela descobriu algumas coisas dele e veio me alertando. A minha amiga descobriu que as transferências e ele era um possível estelionatário. E nisso, outras lojas, né, que ele comprava as coisas e fazia transferência, também começaram a descobrir. Só que elas não falaram nada comigo, eles foram falar com ele, né, cobrar dele. E ele pediu pra não me contar, que ele ia dar um jeito de resolver isso, que ia mandar o dinheiro, sei lá o quê, mas ninguém nunca me contava nada. Inclusive, ele pediu dinheiro à minha vizinha, pediu dinheiro a alguns amigos meus pra poder pagar o aluguel lá da minha casa. Falou que a gente tá passando dificuldade e tal, mas só que ele falou pra minha mãe que ele ia pagar. Continuei sem saber de nada. Desculpa, é sério, mas não tem como no rico, não tem como uma pessoa não desconfiar que isso é um estelionatário, cara. Até que fomos olhar as coisas do casamento, né? Fomos conversar com a cerimonialista, fechar com ela. Ficamos 1 hora planejando tudo. Ele falou assim pra cerimonialista que quem ia na festa era advogado, sargento, que tinha que ser uma festa muito chique, entendeu? Aí em menos de um mês já fechamos com o cerimonialista, fechamos com o fotógrafo, fechamos o vestido de noiva e tudo mais. Só que aí ele começou a se lascar. Ele começou a se lascar porque os lojistas estavam tudo em cima dele cobrando ele. Eu ainda não sabia. Ele começou a ter umas atitudes diferentes comigo, mandando muito em mim, falando que eu tava proibida de postar as coisas do casamento, qualquer coisa relacionada a gente no Instagram, né? Apesar de eu ser blogueira, eu não podia postar nada. Segundo ele, o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? E isso começou a me deixar bolada. Isso começou a pesar porque eu ainda não tinha confessado que a gente deu o primeiro beijo, a gente continuou se beijando esse tempo todo. Mas eu aprendi que temos que confessar nossos pecados pra Deus e uns aos outros pra gente se perdoar. E eu queria muito confessar pros meus pastores, né? Desmentir tudo que tava acontecendo. Só que ele me proibiu também. Falou, você não pode contar. Desde quando chegou, ele se mostrou ser uma pessoa muito crente, muito de Deus. Só que por trás, ele, junto comigo, ele pintava o set, entendeu? Aí depois de muito discutir, eu falei, eu vou confessar assim. Aí eu peguei e fui pra igreja junto com ele. Ele foi na frente bolado, eu peguei e fui atrás, pensando o que eu ia falar na cabeça. Gente, vocês tinham que ver a cara dele de nervoso. Eu acho que ele queria me matar nesse dia, porque eu ia confessar nossos pecados, né? E ele tava muito bravo mesmo. Tipo, ia descobrir que ele não era tão santo assim, né? Eu também tava consciente. Tão santo? Ainda acha que ele não é tão santo, velho. Oh, meu Deus. Isso limpa, né? Aí eu confessei. Eu falei que a gente tinha se beijado, aí uns pastores falaram assim que isso foi uma falha de caráter muito grande da gente. E tipo, falou assim, vai e não peques mais. E chegando em casa, depois daquela bronca, ele ainda queria me beijar. Eu falei assim, não me toque. Daí ele já tava 1 mês na minha casa, ele era muita mentirinha que ele... 1 mês já na casa e todo mundo aceitando o cara na casa. Ninguém desconfiou que o cara era um possível, né, estelionatário. Tava eu descobrindo e eu não queria mais, eu fui e terminei com ele. Nesse dia que eu terminei com ele tava na minha casa, eu falei assim, você vai embora, mas não? E ele sempre inventando desculpinha pra ir não embora, né? Ele engabelava muito a minha mão. Um dia eu contrariei ele, aí ele falou assim, eu vou embora. Eu falei, então vai. Aí ele pegou as coisas dele e foi. Aí daqui 1 hora tá ele lá na minha casa de novo, querendo voltar, pedindo perdão, e falou que não tinha achado passagem pra ir embora. Depois de 1 mês e 14 dias comendo de graça na minha casa, ele foi embora. Aleluia. Um belo tava na minha igreja ajudando a limpar, porque tem um congresso que é o Fire.
Sabe aquela minha amiga que começou a descobrir algumas coisas dele, só que ela ainda não tinha me contado? Pois então, ela me ligou e falou assim que precisava conversar urgente comigo e com os meus pastores. Eu falei, meu Deus, lascou. Aí ela chegou lá na igreja com o namorado dela, que era advogado, e só a minha líder que tava disponível no momento. Aí ela desceu pra gente conversar. Essa minha amiga... a situação. Ela disse que meu noivo tinha uma dívida de 3 mil reais com ela, tava enrolando muitos dias pra pagar e pediu pra mim não contar nada. Inclusive, eles tinham conversado pessoalmente, junto com o advogado, eu não sabia ainda. Aí ela foi e me explicou e falou que eles puxaram a ficha dele e descobriu que ele não era nada daquilo que eu tinha falado. Ele não era advogado, ele não tinha passado em concurso, ele fez só um período de advogado de direito e ele trabalhava em uma padaria. Tinha passado. O milionário era padeiro. Meu Deus, como tem gente inocente, gente. Meu Deus do céu. Na polícia, que ele era estelionatário, por isso que ele fazia várias transferências fakes, ele era muito inteligente, o dinheiro nunca Perigo, hein? caía na conta, ele conseguia enganar algumas pessoas. Porque aqui na minha deu ruim. E pra piorar a situação, as pessoas começaram a me chamar de cúmplice. Falaram que eu tava junto com ele nessa, que eu também tinha armado tudo e tava me cobrando dinheiro das coisas que ele comprou de presente pra mim. Fiquei desesperada, mas presa eu não ia, né? Porque eu tinha 17 anos. As pessoas estavam me cobrando tanto por eu ser noiva dele, que aí eu acabei pagando algumas dívidas dele, né? Eu ganhava dinheiro como blogueira na época, eu peguei meus únicos centavinhos e fui pagando as contas. Coitada da menina, viu? Até minha líder me levou na delegacia, dei toda a situação. Eu não fiz boletim de ocorrência, só queria algumas orientações. E eles me explicaram que eu não era obrigada a pagar conta nenhuma dele, porque tudo que ele comprou foi no nome dele. Gente, pra mim não foi nada no meu nome, então eu não era obrigada a pagar nada. Aí eu fiquei bolada, né, porque eu já tinha pagado um monte de conta. Se eu soubesse, não tinha. Aí eu fui, desfiz lista com o fotógrafo, tudo que a gente tinha arrumado, né? E falei pra ele simplesmente que não deu certo. Não dei satisfação do que aconteceu, eu só falei que não deu certo. Aí o meu noivo, ele mandou mensagem pedindo perdão e tal, falou que tava arrependido, beleza. Aí depois ele viu que não tinha mais jeito, que as coisas estavam ficando feias pro lado dele, ele foi e me bloqueou e tudo, bloqueou minha família, bloqueou todo. Recebi notícia, né, quando eu postei o primeiro vídeo, que ele foi preso e tal, mas também já tá solto. Última parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. No decorrer da história, algumas pessoas mandaram mensagem me chamando de burra, de interesseira, e infelizmente eu fui sim essas duas coisas, até mais, né? Só que... Bom, pelo menos ela admitiu que ela foi burra e interesseira, né? Admitiu, fui interesseira. muitas meninas também se identificaram, né? Já viveram algo parecido ou ainda está em situações como essa. Hoje, graças a Deus, eu tô curada disso. Eu não fiz essa história pra poder me vingar dele ou algo do tipo, senão eu teria contado na época. Faz um ano que essa história aconteceu comigo e só hoje que eu quis expor a situação. Pra mostrar a vocês, meninas, que vocês devem se valorizar mais, não sai se entregando pra qualquer um, não sai ficando com qualquer um, porque não vale a pena. E tudo que começa errado, termina errado. Então se valorize. Essa história doida que eu passei me fez crescer bastante, me amadureceu em algumas situações. E hoje eu tô solteira, né, e não pretendo casar tão cedo. A pessoa já me manda mensagem no direct, eu nem respondo. Se for homem, nem deixa lá quietinho. Tomara... Muito obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos, amo vocês. Globo me contrata. Globo me contrata. Tomara que ela tenha aprendido de verdade, né? Porque, rapaziada, viver uma situação dessa aí, cara... Claro, quem é que não quer? A deusa rara na igreja que não quer casar com um advogado, um cara rico, um cara bem sucedido, fala bem, mas, bom, enfim, cara de rico ele não tinha nada, viu? Vocês viram lá, o cara tá o tempo todo com a mesma roupa. Né? Quem é que não queria? Qual a deusa rara que não queria? Então, rapaziada, que vocês sirvam de exemplo, né? Até para nós mesmos. E também, se tiver alguma garota aqui assistindo a gente, claro, sempre tem uma outra aí assistindo, que sirva de exemplo, cara. Que não caia na conversinha fiada da primeira pessoa que vem falar com você, que propõe muita coisa. Quando a oferta é muito, né? Como diz o ditado aí, o santo desconfia. Quer trocar mais 10 comigo? Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. Esse link é o mesmo link da consultoria. Aproveite, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos um brother seu. Tamo junto, eu quero te ver no topo. Porque lá é o seu lugar e de lá você jamais deverá sair. Forte abraço, tchau.